nesta questão da saúde pública. Eu gosto muito da missão que a Johns Hopkins tem. A Johns Hopkins University foi, até como referência, foi aquela universidade que criou o primeiro dashboard da Covid-19 no mundo, que era aquele dashboard em Carris, na altura, que era de fundo negro, e portanto é uma universidade de referência e a missão deles é efetivamente salvar vidas millions at a time, e eu acho que é exatamente isso que nós fazemos. Portanto, por cada recurso bem alocado, por cada medida bem implementada, é sem dúvida um número incontável de vidas que estamos a salvar, ainda para mais no âmbito desta pandemia. Dúvidas, medos, angústias, há muita turbulência nas nossas cabeças e, portanto, a Happy Hour, que tem o dom de descontrair, vai dar umas dicas. Vamos aprender a desconfinar? João Paulo Magalhães é médico interno de saúde pública na zona do Porto e agradeço desde já aqui a participação aqui neste novo espaço da Happy Hour, um bocadinho diferente daquilo que costumamos fazer, mas muito adequado a este novo tempo em que estamos a recomeçar, digamos assim, a voltar um bocadinho àquilo que será a normalidade, que não será ainda, e então esta importância de aprendermos a desconfinar. Eu começo exatamente por aí, João Paulo Magalhães. É importante começar a desconfinar e aprender a desconfinar também. Boa tarde, novamente. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder conversar com vocês também sobre estes temas e também olhar um bocadinho para o futuro e pensarmos e refletirmos sobre o que é que lá está, o que é desconfinar e como é que nós aprendemos a fazê-lo. Vivemos um novo tempo. E neste novo tempo há muitas aprendizagens que têm que ser feitas. Uma das primeiras que nós costumamos dizer que é o regresso à normalidade. Mas esta normalidade nunca será a normalidade prévia à ocorrência desta pandemia Covid-19. E eu acho que isso é talvez o primeiro ponto que nós temos que aprender neste desconfinamento. Para aprendermos a desconfinar, temos que aprender a conviver com o vírus, com tudo o que isso implica. Seja o conhecimento que é importante todos nós temos de como é que ele se transmite e como é que nós, a partir desse conhecimento, nos podemos prevenir dessa transmissão. Depois o passo seguinte, naturalmente, é, ok, nós tomamos as medidas para nos prevenirmos, mas infectamos ou estamos com sintomas e, portanto, o que é que nós fazemos? Como é que navegamos no sistema de saúde português, por exemplo? E isso é outro ponto que também temos que aprender e faz parte da literacia em saúde em geral, que é para quem é que ligamos, o que é que esperamos dessa chamada, quais são as expectativas com que nós nos dirigimos ao sistema e o que é que esperamos que ele nos retorne e depois saber gerir toda esta percepção do risco, do medo, que eu acho que são pontos fundamentais nesta fase inicial. Estamos realmente a recomeçar, muito devagar, não é? Chegou à altura. É importante de facto retomarmos devagarinho. E porquê? Porque é que é importante nós nesta altura começarmos a pensar em voltar à normalidade? Quando o pico de uma epidemia passa, e passa como acontece noutras situações quaisquer, nós temos que descalonar essas medidas e, portanto, desconfinar, como inicialmente estávamos a conversar. E isso acontece por uma razão muito simples do ponto de vista técnico, é que as pessoas, quando estão em casa fechadas, há consequências sociais e económicas enormes para todos. Se nós não desconfinarmos as pessoas, o risco de contágio já não compensa o benefício de se estar contagiado. Ou seja, nós estamos a fechar as pessoas que vão eventualmente ter consequências para a sua própria saúde, por outros motivos quaisquer, que não o Covid-19, serão muito maiores. Nós, no momento em que a infecção por Covid-19 em Portugal está a diminuir, o número de novos casos tem estado num platô, mas tem estado a diminuir e é expectável que diminua de uma forma muito mais lenta do que o crescimento que teve. É normal, não é nada de anormal, é normal que assim seja, mas nós temos que retomar sob pena de este confinamento levar a consequências na saúde das pessoas que vão muito mais além do Covid-19 e que, portanto, terão repercussões na saúde das pessoas a curto, médio e longo prazo. Eu posso dar exemplos aos diferentes níveis, porque, por exemplo, a curto prazo nós podemos estar a falar de situações de pessoas que, por exemplo, tinham cirurgias marcadas
para uma patologia que até nem era urgente, mas que agora é urgente, porque já passou 2 ou 3 meses e é urgente e nós temos que as fazer. Isto é o primeiro ponto e, portanto, são consequências a curto prazo. A médio prazo falo de consequências sociais de pessoas que já têm patologias de base, por exemplo, podemos falar no campo da saúde mental, em pessoas com descompensações brutais, com comprometimento das suas relações familiares, relações laborais ou relações letivas, e, portanto, que também, isso por si só, consequência na saúde e o ciclo vicioso que entra, e depois podemos falar em consequências de longo prazo, que estão relacionadas com o ciclo vicioso da pobreza, por exemplo. Não é? E, portanto, tudo isto tem que ser balanceado. Agora, se me perguntar a seguir, mas vamos ter o segundo pico, o que é que vai acontecer no segundo pico? Nós podemos ter que reverter todas estas medidas que implementamos. Mas isso tem que ser passo a passo e avaliado a cada tempo. E falava aqui, de facto, de retomar. Nós, de facto, a partir do dia 18, começam a abrir as creches, não é? Já houve, a semana passada, alguns negócios que foram abrindo. Ou seja, as pessoas começam a retomar. Mas há algum conselho na forma como, por exemplo, no meu caso, não é? A minha filha ainda está comigo em casa, ainda estou a trabalhar em casa, assim como o meu marido, portanto, ainda estamos a manter mais ou menos aquilo que fazíamos, a não ser um passeio aqui ou ali, ou ver umas pessoas mais à distância. Que conselhos é que dá? Ou seja, como é que nós podemos de facto ir fazendo isto? Porque às tantas acho que também há dúvidas neste sentido, que é o que é que se pode ou não fazer, o que é que se deve ou não fazer, já se pode almoçar em família ou não, ou seja, eu sei que isto é um bocadinho complexo, não é? Mas como é que poderemos ou não fazer e o que é que não devemos, se calhar, então fazer, não sei? Há 2 formas de adquirir o vírus, de transmitir, e portanto isso é muito importante que nós todos percebamos isso, porque isso é que depois faz então as medidas que nós individualmente temos que tomar e que vou também apresentar. Portanto, há uma forma direta, que é, eu estou a falar com uma pessoa e essa pessoa está doente e contagia-me diretamente, portanto, tem as gotículas, está a falar, é normal, são partículas de saliva que nós libertamos e que, portanto, pode ser só a falar e depois a projeção é maior quando tossimos ou espirramos, não é? Portanto, e depois há outra forma que é a forma indireta, que é através das superfícies. Lá está, eu a falar, há certas gotículas que caem sobre uma mesa e depois alguém passa lá, toca na mesa e toca com as mãos, depois leva as mãos à cara e isso leva então ao contágio. E, portanto, do ponto de vista simples, é estas 2 formas. E temos que arranjar barreiras que nos impeçam de transmitirmos a doença desta maneira. O distanciamento é a primeira medida, portanto, seja quando nós vamos ao supermercado, seja quando vamos trabalhar, seja quando estamos em casa, mesmo entre coabitantes, seja quando vamos, por exemplo, e podemos ir almoçar com a nossa família e até com os nossos idosos, com pessoas que têm fatores de risco, como nós muito temos falado. Nessa circunstância podemos e se calhar até mentalmente devemos estar, mas este distanciamento é a primeira medida que temos que acautelar. Então, um distanciamento de cerca de 2 metros que devemos preservar, mesmo quando nos sentamos à mesa. Eu sei que é extremamente difícil. E nós, em situações de coabitação em casa, desde já adianto que, quer dizer, eu compreendo que seja muito difícil de fazer isso. As pessoas sentam-se à mesa, ninguém está com o cuidado de ver se realmente estão na diagonal ou 2 metros de distância ou não. Portanto, as questões de coabitação podem não ser aplicáveis, mas essa questão em específico, por exemplo, de ir almoçar ou de ir jantar aos pais, aos avós, poderá ser importante acontecer, mas mantendo esse distanciamento que eu refiro que é uma medida importante. A par desse distanciamento, depois temos outra medida que tem sido muito falada, que é a máscara. A máscara, que neste momento é de uso obrigatório em muitas circunstâncias e que as pessoas vão ter conhecimento, a máscara é uma medida complementar. Nunca esquecer da questão da falsa segurança que pode dar, é uma medida complementar ao distanciamento de segurança, à etiqueta respiratória, que é a questão de tossir ou espirrar para o cotovelo, e às medidas de higienização das mãos. Portanto, estes 4 pontos, distanciamento, a máscara, a etiqueta respiratória e a higiene das mãos, são as 4 medidas fundamentais que, se todos nós cumprirmos, enquanto população e enquanto sociedade, estamos a reduzir consideravelmente a nossa probabilidade de transmissão e de infecção, mesmo mantendo estas atividades de retoma que estamos a tomar, a ter agora. Já agora, em relação aos mais novos, não é? Às crianças, que tanto também, sendo este o nosso canal também muito da maternidade, como é que é? Também há essas dúvidas, não é? Até a partir de que idade é que se deve usar máscara? Como é que é? Em relação às crianças, nós quando referimos os grupos de risco, temos falado muito, que são as pessoas que realmente ficam preocupadas quando se integram desses grupos de risco, as crianças não estão lá, e não estão lá do ponto de vista epidemiológico, ou seja, do ponto de vista de como a doença tem progredido e tem evoluído, nós já
percebemos empiricamente, não temos evidência direta sobre isso, mas já percebemos empiricamente que as crianças têm um fator protetor qualquer que a sua probabilidade de desenvolver a doença é baixíssima e, portanto, para além de que quando desenvolve, então a probabilidade de ter complicações ainda é muito mais baixa e, portanto, nem temos assistido quase a nenhuma situação do género, muito menos chegar ao ponto da pessoa falecer pela doença. E, portanto, as crianças por si só, elas em si não nos preocupam. Preocupam o potencial de contágio que possam ter para outras pessoas. Mas é uma preocupação que, a meu ver, não deve ser específica das crianças. Nós todos temos que perceber que não são as crianças só que transmitem, todos nós transmitimos. Agora, pode dizer assim, ok, começando pela questão que me fez então do material de proteção. As crianças, efetivamente, até aos 6 anos, não têm indicação para usar máscara em qualquer circunstância. Isso é natural porque as crianças, a partir do momento que metemos a máscara, ela está a tirá-la, não é? E, portanto, e a brincar com ela, e lá está a levar as mãos e não sei o que, essas coisas todas. Eu acho que, na minha opinião, e no que são as nossas recomendações, o que é importante em relação às crianças é todas as restantes medidas. Estamos aqui numa fase em que os pais, não é, vão recomeçar as escolas lentamente, os pais estão preocupados, não é? De que forma é que podemos descansá-los um bocadinho? Sim, a primeira coisa é dizer que já passou uma epidemia em Portugal. Houve uma primeira fase, ou seja, já houve muita gente que esteve contagiada, que já tem algum tipo de imunidade que nós ainda desconhecemos e, portanto, nós não estamos no ponto zero, que estávamos em fevereiro ou no início de março. Isso é o primeiro ponto e, portanto, do ponto de vista para os pais, acho que essa informação é útil para perceberem que, ou seja, a transmissão já não ocorre assim tão facilmente como estava a ocorrer, porque já há muita gente imune e quebra as cadeias de transmissão. E, portanto, não andará o vírus a circular na comunidade como estava anteriormente. Isso é a primeira coisa e, portanto, diminui consideravelmente o risco de infecção entre as crianças, entre os pais, entre os professores e os educadores. A segunda questão tem a ver com as escolas que vão abrir e as creches que vão abrir para onde vão as crianças, vão abrir com uma série de orientações que vão também no sentido de minorar e reduzir muito o risco de transmissão dentro da própria escola. O que é que são essas indicações? São indicações que vão no sentido de os profissionais, corpo docente e não docente daquele estabelecimento, limitar os seus contactos sociais, não estarem juntos uns com os outros, autovigiarem os seus sintomas, portanto, prevenir a doença neste corpo docente e não docente e depois todas as medidas de higiene que serão aplicadas no estabelecimento escolar e na creche. Essas medidas de higiene vão desde a limpeza de todas as estruturas de forma muito frequente, a forma de distribuir, por exemplo, os espaços onde os miúdos vão fazer as suas cestas, a distanciamento entre esses espaços, a limpeza frequente, como eu estava a dizer, dos brinquedos e todas as superfícies onde os miúdos brincam, a limpeza dos espaços e do chão e dos pavimentos onde as crianças andam. Tudo isso são medidas que vão ser implementadas e cada escola e cada estabelecimento e creche tem que obrigatoriamente ter um plano de higienização. E isso é fundamental. Internamente dentro da creche é uma das grandes forças para que o risco de contágio e de infecção dentro da escola seja reduzido. Outra medida que irá ser implementada também para descansar os pais é a questão que os pais não vão entrar numa fase inicial à partida das creches. Portanto, vão deixar os miúdos à escola e, portanto, lá está, uma vez mais, reduzir a circulação e o contacto dentro da própria creche. A meu ver, a maior preocupação dos pais, e que poucas medidas existirão nesse sentido, é a questão do contacto entre os miúdos. Portanto, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. O contacto entre os miúdos será algo difícil de controlar por todas as razões. Agora, todo o resto das medidas estarão montadas. Todas as detecções precoces de doença ou de sinais e sintomas que sejam sugestivos também têm que estar montado neste plano de contingência. E, portanto, vamos trabalhar em todas estas frentes para reduzir os riscos de transmissão e de contágio, mas naturalmente não haverá nenhum risco zero. E isto entramos naquele ponto de que temos que aprender a conviver com o risco e temos que aprender a desconfinar. Uma das perguntas mais frequentes tem surgido, que é o rastreio aos educadores e aos colaboradores que têm participado também e que trabalham nessas creches. É um tema ainda que está em discussão, é um tema para o qual, portanto, a ideia surge e parte a partir do que se estava a fazer com os lares, em que se fazia os rastreios nos lares e aos profissionais dos lares, mas que o tipo de contexto e população é muito diferente. Ou seja,
Nós fazemos um rastreio único, só nos daria informação naquele instante, no caso destas pessoas, e que pouco mais nos adiantaria já no dia a seguir, a partir desse momento que o rastreio é feito. Está-se a pensar numa estratégia de como implementar este rastreio, há iniciativas comunitárias até de oferta de rastreios, parte de laboratórios, câmaras, até mesmo as próprias instituições sociais a promoverem esse rastreio, mas do ponto de vista de orientações da área da saúde, ainda elas não existem porque nós ainda estamos em discussão interna de como o fazer. Mas de qualquer forma o que eu quero dizer é que se houver algum tipo de recomendação técnica para o fazer, assim o faremos, mas que neste momento só irá trazer uma falsa sensação de segurança e que todas as restantes medidas que eu disse, que elenquei agora, são muito mais importantes, todas elas forem reforçadas e bem implementadas, do que propriamente fazer um teste laboratorial num dia único. Acho que é muito mais importante, por exemplo, nós temos dentro da escola ou dentro da creche todas as pessoas sensibilizadas para a detecção de um sinal ou de um sintoma e a partir daí testar então as pessoas de acordo com o risco que estiverem encontrado. Não nos vamos deixar enganar, haverá situações de contágio. Ou seja, a probabilidade disso acontecer não quer dizer 100%, mas a nível nacional em Portugal irá acontecer uma situação de contágio em alguma creche ou em alguma escola. Mas temos que estar preparados para lidar com essa situação e temos, acima de tudo, que estar preparados para que estas medidas de prevenção estejam todas bem implementadas e aí sim evitar ao máximo o risco de contágio do risco. E nesta altura também a nível de saúde, não é? Estamos muito melhores preparados do que estávamos também em março, digamos assim. Exatamente. Sabemos exatamente como reagir, não é? Exatamente. Essa questão do conhecimento, ou seja, isto é uma doença emergente, é aquilo que nós chamamos de uma doença emergente. Portanto, é uma doença que nós não conhecíamos, de lado nenhum, e de repente emerge, e portanto estamos a criar todo um corpo de conhecimento que até agora não tínhamos. Muito do que é feito é por analogia com outras infecções respiratórias e com experiências passadas com outras pandemias. Portanto, a maior parte da informação, e agora medidas mais detalhadas e afinadas para este vírus estão agora a ser tomadas de acordo com o conhecimento e experiência adquiridos nestes últimos 5, 6 meses. Portanto, e é nesta fase que também nos vai ajudar, se calhar, a tomar melhores decisões, a questão do rastreio, por exemplo, aos colaboradores e aos profissionais das creches e escola, em que nos vai ajudar a definir melhor estas nossas intervenções. E isso é válido para nós, setor da saúde e serviços de saúde, como para o próprio cidadão. O cidadão agora já está muito mais consciente do que são as medidas individuais que tem que tomar. Já está muito mais consciente de como colocar uma máscara. Sabe que tem que lavar, higienizar as mãos antes, tem que colocar a máscara, higienizar as mãos a seguir. Sabe quando é que há de mudar, sabe o distanciamento que há de ter, sabe que deve tossir para o cotovelo. Tudo isto também é conhecimento, não só produzido pelos serviços de saúde e pela área da saúde, mas também pela própria pessoa, pelo qualquer cidadão que esteve nesta circunstância. A gestão do medo é talvez um dos vetores essenciais e que, para a forma dos educadores e dos próprios profissionais saberem como atuarem nessas circunstâncias, eu vou fazer uma analogia que tem a ver com esta partilha do risco que eu falava. Tal como nós, profissionais de saúde, por exemplo, durante todo este período tivemos que gerir este risco e este medo na nossa profissão, todas as profissões vão ter que o fazer. Eu quando falo na partilha de risco é exatamente isso, uma vez mais, aprender a conviver com o risco, aprender a desconfinar. Não é um risco zero. A criança está a chorar e a sua educadora terá lá que ir e pegar ao colo. Não vou negar que a educadora está a aumentar o risco. Porquê? Porque simplesmente está a aproximar-se de uma pessoa. Se eu digo que uma das medidas principais é o distanciamento, e se esse distanciamento não é cumprido, nós estamos a aumentar o risco porque é o distanciamento que nos diminui o risco. Agora, uma vez mais, todas as medidas que estão a ser implementadas no âmbito das creches e no âmbito dos jardins de infância é para que essas atividades e essas ações em específico de estar com as crianças, em proximidade com elas, possam continuar a ser feitas com uma minimização de risco de tudo o resto que nós possamos controlar. Eu acho que o maior receio das pessoas, educadores ou outros profissionais, é precisamente esse nas creches, nós não nos conseguimos distanciar das crianças, mas é precisamente por isso que nós estamos a implementar todas as outras medidas que nós efetivamente podemos controlar para diminuir esse risco. Haverá sempre essa questão. Haverá sempre a questão de que se calhar a educadora vai estar com a máscara, e a máscara é complementar, portanto, lá está. A criança está numa situação em que está
numa sala higienizada, tem as mãos higienizadas, tem os brinquedos higienizados. A educadora está com a máscara. Todos, também a educadora está com as mãos higienizadas e tudo higienizado. A criança começa a chorar, vai pegar. Ok, todas as medidas que nós podemos utilizar estão a ser implementadas e há aquela ação e situação que não é controlável e que tem que ser tomada. Porque nós temos que pegar nas crianças ao colo quando elas estão a chorar e não podemos simplesmente ignorá-las. E, portanto, é a convivência com o vírus, é a verdadeira convivência com o vírus, o desconfinamento é assim, é uma gestão do medo, é uma gestão do risco. É normal que as pessoas o tenham, mas temos que ser corajosos nesta ação. Nós todos temos que assumir um papel também de liderança nestes processos e mostrar esta bravura no combate e sabermos que estamos numa situação de risco, mas até pelos nossos idosos, nós temos que sair, nós temos que confinar, que é para que a seguir os nossos idosos possam sair. Porque senão os nossos avós, os nossos pais estão em casa fechados e não lhes estamos a dar a oportunidade também a eles de no futuro poderem eles sair de casa. E, portanto, se tivermos que começar com alguém, tem que ser com as crianças, que são as que estão mais protegidas. Depois vamos escalando consoante a idade e, portanto, é um bocadinho um ato de coragem que eu também apelo aqui, com todo o medo que isto tem, naturalmente, mas que eu costumo relativizar com os profissionais de saúde, com os bombeiros, com o setor, por exemplo, alimentar, que estiveram a trabalhar em todo este período de tempo. Portanto, todas as pessoas que estiveram nos setores estratégicos da sociedade tiveram que continuar a trabalhar, mesmo estando com a família em casa, e, portanto, também está na altura de nós partilharmos, sermos mais solidários desse ponto de vista entre nós. Já falámos da partilha de risco, também já falámos do aprender a viver com este receio, que acho que são aqui mensagens muito importantes. Se calhar também aqui uma questão que eu me lembro de conversarmos numa primeira conversa, que tinha a ver um bocadinho com não culpar ninguém, não é? Isto também é aqui uma questão importante nesta fase. Assim, uma mensagem final que queira deixar, não sei se quer incluir essa ou não também, em relação aqui a este desconfinar que estamos a viver. É importante que as pessoas tenham noção de que isto não é uma questão de culpa. Nós, quando tentamos e quando procuramos tentar descobrir onde é que aquela pessoa foi infectada e como se infectou, não é no sentido de depois atribuir a responsabilidade ao comportamento que aquela pessoa teve para descrever a situação em que a pessoa se colocou, mas sim para que nós possamos identificar a origem dos problemas e eliminá-los. Portanto, é importante que, por um lado, as pessoas compreendam porque é importante identificar a fonte ou identificar a causa, mas por outro lado é importante que percebam que não é por identificar a fonte que devemos atribuir a culpa propriamente dita àquela pessoa, porque aquela pessoa por acaso foi contagiada, mas poderia ter sido outra noutra circunstância. É verdade que há comportamentos que nós, se calhar, podemos ter uns mais que outros e que reduz mais ou menos a probabilidade de nos contagiarmos. Mas isso é como tudo na nossa vida. Mas num contexto de contágio e num contexto de pandemia, ainda por cima Covid-19, claramente já compreendemos que não é por aí, que não é por atribuição de culpas que os problemas irão ser resolvidos. O que eu apelo é que as pessoas tenham consciência para que as pessoas que estão nesta condição e que estão infectadas por Covid-19 não estão porque o querem. Estão a tentar cumprir o seu papel, estão, eu diria, 99,9% delas a cumprir todas as medidas que lhes foram indicadas rigorosamente e, portanto, o que se apela é que haja solidariedade de todos em relação a essa pessoa, porque o sucesso na recuperação dessa pessoa é um sucesso para todos e não só para ela. Às tantas estamos todos aqui muito, e como desde o início que se tem falado, não se trata só de nós, não é? No fundo trata-se de todos nós, não é? Seja as nossas pequenas ações, seja a ajuda que possamos dar a alguém que está infectado dessa forma, não é? Porque no fundo isto precisa realmente que cada um faça a sua parte para poder ser o todo, não é? Um bocado sempre a mensagem que fica aqui nesta pandemia também, não é? Quero agradecer-me muito por termos tido aqui esta conversa, estes esclarecimentos todos que são muito importantes e que mesmo que às vezes alguns possam ser, nunca são demais, mesmo que já alguém tenha ouvido. E pronto, muito obrigada. Obrigado eu. Espero que vá ao vosso encontro. Foi muita informação, se calhar junta, mas foi um prazer para mim também partilhar com vocês. Acho que o vosso objetivo e o vosso projeto é muito importante e é mais uma vez comunicar bem. Eu diria que há só 2 vetores, na minha opinião, que ao longo deste período todo são
para mim, fundamentais. É a questão da comunicação e a gestão do conhecimento. E, portanto, e que estão intrinsecamente ligados, naturalmente. E, portanto, eu acho que vocês trabalham os dois e isso é muito bom. E, portanto, parabéns pelo vosso trabalho e obrigado pela oportunidade.